Sou Alisson Gratão, profissional de recursos humanos há alguns anos já. Tive a oportunidade de começar no RH em empresas do agronegócio, aqui no Mato Grosso, e hoje atuo ainda no RH do agronegócio, mas numa empresa que está sediada em Goiânia. Mas estou em Cuiabá hoje, estou no Mato Grosso, né? A pandemia me ajudou, eu vim para casa, estou trabalhando desde março do ano passado em casa, eventualmente indo para o escritório corporativo em Goiânia. Bom, Alisson, profissional de RH, vim de outras companhias, comecei minha carreira no Sebrae Mato Grosso aqui há alguns anos atrás, prefiro não comentar quando. Depois tive uma experiência na Ambev, trabalhei por quase 5 anos na Ambev, trabalhei em Vivo, TIM, e caí no RH, na época em Nova Mutum, trabalhando com o Grupo Vanguarda, talvez alguns de vocês tenham conhecido. Hoje é a Terra Santa Agro, e passei por algumas empresas desse meio e hoje estou no Grupo Sinagro. Então, talvez alguns de vocês conheçam o Grupo Sinagro de Primavera do Leste, porque nasceu em Primavera do Leste. É uma empresa mato-grossense que está completando 20 anos esse ano, mas a partir de 2018 sofreu um processo de reestruturação muito forte. A empresa passou por sérias dificuldades, teve que se adaptar. Uma multinacional chamada UPL, de capital indiano, comprou boa parte da empresa, depois um fundo comprou uma outra parte, e em 2018 uma nova diretoria assumiu, e eu tive a oportunidade de ser convidado para participar desse projeto de transformação. E eu costumo dizer que o Papai do Céu me deu um presente que eu não imaginava, porque quando eu aceitei o desafio de ir para lá, eu tinha um cenário completamente diferente do que de fato seria o meu trabalho lá nessa empresa. E hoje eu sou muito feliz de ter a oportunidade de praticar aquilo tudo que a gente estuda, tem vontade, mas nem sempre tem abertura ou possibilidade de fazer. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, porque não é uma experiência teórica, é uma experiência prática. O que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é o que a gente conseguiu fazer até agora no que diz respeito à gestão de performance do time do Grupo Sinagro. Eu sei que aqui no meio tem pessoas de RH de empresas do agro e de outros segmentos, tem gente que provavelmente nem do RH mas está querendo conhecer um pouco mais. Então, sintam-se muito à vontade para a gente fazer o que eu costumo chamar de bate-papo. A intenção não é ser uma aulona do Alisson, que o Alisson vai falar do começo ao fim, no final vocês levantam a mão e fazem pergunta. Pelo contrário, acho que somos todos profissionais, de certa maneira, experientes em recursos humanos ou em algumas outras áreas, e todos nós temos condições de contribuir, seja contribuindo com algum complemento, ou com perguntas, ou de qualquer outra forma. Então, estamos num bate-papo, estamos em casa, eu pelo menos me sinto em casa, e eu acho que é assim que a gente tem que ser até o final. Bom, se alguém quiser fazer um comentário, vamos, se não, vamos para o assunto, né? Eu acho que a gente tem uma horinha para aproveitar, assunto tem para dedéu, meu medo é extrapolar demais o horário e cansar vocês. Podemos seguir já? Então tá. Bom, vou dividir minha tela, eu estou com 2 monitores, no monitor eu vejo a apresentação que eu vou compartilhar com vocês e na outra eu vejo vocês. Então, se porventura, de alguma forma, eu não conseguir acompanhar uma reação ou cair a apresentação, vocês, por favor, me dão um sinalzinho, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, só para tentar deixar isso tudo... Ô Alisson, enquanto você organiza aí, só um detalhe, você prefere que a gente vá lançando as perguntas no decorrer da apresentação, ou você prefere que deixe tudo para o final? Não, faz a pergunta quando der vontade, porque senão então, passa fechou. a chance e a gente perde a vez. Perfeito, tá bom, acho que é muito rica essa participação de todo mundo. Perfeito. Tá? Não se sintam acanhados. Outro ponto importante é que, poxa, todos nós já trabalhamos hoje quase que o dia todo, e estamos aqui nesse serão, até um pouco mais tarde, deixando a família um pouquinho de lado, com um interesse comum, que é dividir conhecimento. Né? Então, eu, de certa maneira, vou tentar contribuir, mas da mesma forma que vocês, também espero aprender um pouco desse grupo. Então, de novo, reforçando, não deixem para perguntar no final. Levanta a mão na hora, interage. Se eu perceber que está tomando muito tempo, eu vou frear e a gente toca até um horário que seja adequado para todo mundo, ok? Vamos lá.
Um joinha, né? A pergunta mais falada da pandemia. Estão vendo minha tela? Né? Dá um joinha aí, só para saber. Estão vendo a apresentação em PowerPoint? Ok, né? Muito bem. O Jean me ligou no comecinho do ano, me fazendo uma proposta de participar desse encontro com vocês e me provocou com relação ao tema. E, claro, né? A gente podia falar sobre um monte de coisas, mas o que seria, de certa maneira, útil para o grupo de RHs do Mato Grosso e que, na minha visão, eu teria boa condição de falar sobre, né? E me veio esse assunto, que é como avaliar a performance quantitativa e qualitativamente. Esse não é um assunto novo, eu já participei de alguns encontros falando sobre isso, mas acredito que para esse grupo, pouquíssima gente já deve ter participado de algum encontro em que eu tratei desse assunto. Então, espero poder contribuir. Mas vamos lá, só contextualizando, tá? Vou começar projetando esse slide. Vou pensar um pouquinho. Ayrton Senna tinha um bom desempenho como profissional, né? Acho que é inquestionável. Alguns de vocês talvez não tenham conhecido ele trabalhando, né? Mas o pessoal da minha geração, com certeza. Mas já deve ter ouvido falar desse cara, né? Então, um bom profissional? Sim, né? Podemos falar que sim. Legal. Unânime isso. É um bom profissional. Competente. Ok. Muito bem. E esse cara? É um bom profissional? Competente? A reação das pessoas é incrível, né? Quando a gente mostra a foto do Rubinho, algumas pessoas dão uma risada. É um baita profissional, mas é alvo de chacota, porque a gente atribui a ele a um sentido de perdedor ou de segundo colocado, e o piloto que correu por mais tempo, né, na história da Fórmula 1. Então, com diversas competências. Só que na empresa da gente, muitas vezes a gente acha uns Rubinhos espalhados por aí. Né? Tem gestor que chama o segundo colocado de perdedor, porque não aceita um resultado ou um comportamento que não seja o melhor possível. E isso acaba influenciando a forma como nós tratamos os talentos dentro da companhia. Então, antes até de eu seguir, quem aqui, por favor, levanta a mãozinha se não tiver com a câmera aberta, ou levanta a mão de verdade se tiver com a câmera aberta. Quem tem na empresa onde trabalha um processo de avaliação de desempenho formal acontecendo, né, que já tem no modelo? Ok. Posso entender que boa parte de vocês tem, quase metade da empresa, trabalha em empresas que têm um modelo de avaliação de performance. Ok. Por que esse assunto me salta aos olhos? Por que esse assunto eu considero interessante? Porque mesmo que não exista um processo de avaliação de desempenho formal estabelecido na empresa, ele acontece. Porque se ele não é formal, ele é informal. Toda empresa tem um processo de avaliação fluindo. A questão é, qual é o critério que a gente usa? Quando eu trouxe as duas fotos, do Senna e do Barrichello, eu estava provocando com relação a isso. Qual é o critério? Quais são os parâmetros que nós vamos utilizar para avaliar uma pessoa que é, vamos dizer, um bom desempenho para um mau desempenho? Como é que a gente distribui essa avaliação? Se o processo não está formalizado, vai do valor de quem está avaliando. Vai daquilo que o avaliador considera como importante. Mas entenda, na empresa que vocês trabalham, vocês conduzindo, alguém conduzindo ou não, existe um processo de avaliação. A questão é saber como que a gente controla ele. Como é que a gente cria regras justas ou um processo que traga um resultado útil para a empresa. E é isso que a gente vai tentar tratar aqui, ok? Tranquilo até aqui? Está cortando a ligação? Não sei se a internet está atrapalhando ou não. Estou tocando aqui. Pode ir, Alisson. Ele dá alguns piques, mas a gente entende o contexto. Se atrapalhar muito, a gente te avisa. Tá bom. Se estiver realmente ruim, é só dar um grito aqui que a gente tenta fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Vamos entender as bases para se montar um processo de gestão de performance. A intenção de mostrar esses slides é tentar construir
para as empresas que não têm um modelo de avaliação formal, os caminhos para que vocês consigam implementar. E para aquelas empresas que já têm um modelo, para vocês poderem avaliar se ele está mais adequado ou não com as melhores práticas sobre isso. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que o processo de avaliação ele tem que estar atrelado à estratégia do negócio. Só aí a gente já tem um problema. Nem sempre o RH participa da estratégia do negócio. Aliás, raríssimas são as vezes em que o RH é envolvido na definição da estratégia do negócio. Isso, às vezes, é porque o perfil dos proprietários da empresa não permite, ou porque não tem orçamento para gastar com RH, sabe? Seja lá qual for o motivo, é muito comum que, infelizmente, a nossa área não seja envolvida na definição da estratégia. Só que eu costumo falar que tem um motivo principal. Se você é um profissional de RH de uma empresa que não participa da definição da estratégia, talvez o problema seja você. Porque esse espaço a gente conquista. Esse espaço a gente vai, através das contribuições que faz para o negócio, conquistar. Por que o RH tem que participar da reunião da definição lá do plano de 5 anos de crescimento da empresa? Para que eu vou dar uma cadeira para o meu RH se o RH só fica lá, sei lá, fazendo o quê? Abraçando árvore ou fechando folha? Não, o RH não tem que participar só disso, ele tem que participar ativamente do negócio. E quando o RH não participa do negócio, ele não consegue contribuir com a definição da estratégia, porque a estratégia fala de negócio. É como as pessoas conversam com o futuro desejado da companhia. Então, qual que é a grande sacada? O RH, para avaliar, tem que conversar com a estratégia. E só participa da negociação da estratégia quando conhece o negócio. E quando que o RH conhece o negócio? Quando ele entende do que a empresa vende ou presta de serviço, quando ela sabe falar tecnicamente com o cara da ponta. Vou dar meu exemplo. Somos uma empresa que vende insumo agrícola. Eu dificilmente vou conseguir sentar na mesa e discutir se o produto A ou o produto B é melhor que o outro. Não vou chegar nesse nível. Mas eu entendo como forma preço, eu entendo como que apresenta resultado, eu entendo como contrata um bom vendedor, eu participo dessas decisões. Da mesma forma, o RH tem que fazer. E aí, com esse conhecimento, as sugestões e as interferências que o RH faz vão passar a ser mais ouvidas. E sendo mais ouvidas, tem a oportunidade de participar da estratégia. Ok? Mas vamos lá. Talvez alguns de vocês não estejam nem habituados a falar sobre estratégia. E aí eu trouxe uma visão geral sobre o que faz parte dessa definição de estratégia. Quando a gente pega os manuais lá da qualidade total, década de 80 ainda, né? A gente vê a estratégia muito presente nesses 3 primeiros pilares aqui: missão, visão e valores. Quando a gente contrata uma consultoria de gestão estratégica, a primeira coisa que eles vão fazer é olhar para isso daqui. Qual é a missão? Né? O que a gente está fazendo aqui? A empresa nasceu para quê? Ah, nasceu para matar a fome na Zâmbia. Não, jovem, seria ótimo se você fizesse isso, mas não é o teu negócio. Ah, a empresa nasceu para vender chinelo, mas está preocupada com algodão doce. Lamento, não é o seu negócio. Nossa missão é aquilo que a gente faz e tem o propósito de fazer. Visão é onde a gente quer chegar. De novo, como é que eu vou avaliar se a performance da minha equipe está me levando para a visão de futuro se eu não conheço a visão de futuro? É do onde a gente quer chegar. Porque aí a gente vai afinando o instrumento o tempo todo para que as pessoas envolvidas no processo ajudem a empresa a chegar nesse objetivo maior que ela tem. E geralmente essa visão de futuro olha para 5 anos, algumas empresas falam de mais, outras de menos, mas via de regra, a maioria delas fala de planos de 5 anos. Quando a gente fala de valores, deixa eu botar o pointer aqui, que aí a gente vai facilitar. Quando a gente fala de valores, a gente começa a entrar numa seara que já não é tão bem trabalhada. Valores são aqueles comportamentos que não se abre mão. E eu estou falando de comportamentos fortes, valores. Vamos pensar, honestidade. Honestidade é um valor. Eu não abro mão de honestidade. Só que da mesma forma que eu, como pessoa física, eu tenho meus valores, a empresa, como um CNPJ, tem os valores dela. E o que o RH faz? Mede a compatibilidade dos valores pessoais com os valores da organização, na hora de recrutar, na hora de demitir, na hora de avaliar. Por quê? Se eu, Alisson,
tem um valor chamado honestidade, mas a empresa não dá muito bola para isso, não adianta. O meu valor é incompatível com o valor da empresa. E o que a gente tem que fazer sempre é entender se esses valores pessoais e os da empresa são compatíveis. Porque eles não precisam ser iguais, mas eles têm que ser toleráveis. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Terra Santa, como eu comentei, e durante um período, nós dividimos o escritório, alugamos uma parte do escritório que a gente tinha lá em Nova Mutum para a Odebrecht. E nós fizemos isso um pouquinho antes de estourar os problemas que todo mundo já sabe quais são. E o escritório seria a base da Odebrecht para a duplicação da BR, que até hoje não saiu, né, a duplicação, mas seria a base para a estrutura administrativa deles. Então, estava cheio de gente lá. E um dia estourou o problema da Lava Jato, chamaram todos os funcionários que tinham acabado de mudar para a cidade lá e demitiram todo mundo. Foi um momento super tenso. E aí desmobilizaram toda a estrutura e foram embora. No que eles se mudaram, eu tive a oportunidade de andar ali pelo escritório e achei uma revista institucional deles, lacrada ainda, eu guardo ela até hoje. Eu acho que ela está aqui. Peraí. Ela está por aqui, ó. Essa aqui. Está aqui, ó. Essa revista eu achei lá. E olha que legal. Em algum lugar por aqui, eu não vou achar, eu devia ter pensado nisso antes, mas em algum lugar aqui tem um relato do presidente falando de honestidade, ética, coerência. Que legal, né? Fecharam o escritório, demitiram um monte de gente que tinha acabado de se mudar para Nova Mutum e praticamente quebraram, pode-se dizer isso, porque não foram fiéis aos valores que eles tinham. Porque os valores estavam lá escritos, está no manual, está aqui a revista até hoje, estou guardado aqui para isso. Mas eles não foram fiéis. E as pessoas que foram para lá? A maioria delas acreditava nesse valor. Só que não era um valor concreto, era um valor de fachada, pelo visto. Não era, pelo menos, compartilhado com a alta liderança. Enfim, nós temos que nos preocupar com esses valores. O nosso método de avaliação tem que passar por isso também. Aí a gente entra um pouco mais, tecnicamente falando, no RH, que é quando a gente fala de competências. Algumas empresas passam pelo processo de mapeamento de competências. E esse mapeamento de competências, ele pode ser bem superficial, ele pode entrar num nível de detalhe absurdo. Traduzindo, eu posso identificar, por exemplo, com base na estratégia, quais são as competências gerais que a empresa precisa encontrar no seu time para que aquela visão de futuro seja atingida. E aí a gente trata lá de, sei lá, meia dúzia, 10, 15 competências que a empresa como um todo precisa ter para alcançar seus objetivos. E quando a gente fala dessas competências da empresa, a gente pensa que, óbvio, né, a soma das competências das pessoas deveria mostrar para a empresa aquela competência. A empresa não tem competência em si, ela tem o produto da competência individual de cada um. Só que se a gente olha para competências gerais, assim, a gente pode não ter um nível de detalhamento afinado. Vamos pensar assim, as competências que eu espero do pessoal de vendas são muito diferentes das competências que eu espero do time financeiro. As competências que eu espero da diretoria são muito diferentes que eu espero da operação. A operação tem competências diferentes também. Então, o ideal é que a gente conheça, sim, as competências da empresa como um todo, porque isso pode se tornar uma vantagem competitiva. Mas é importante também conhecer as competências esperadas de cada um. O Alisson não pode ser cobrado da mesma forma que o Jean, que o Leandro, que todos vocês. Seria ótimo. Mas é tão complexo e tão arriscado tentar afinar esse instrumento até o último nível de detalhe que às vezes é melhor ficar com algo um pouco mais generalista. Minha recomendação, se não tem nada, faz primeiro no generalista. Depois você vai tomando corpo, você vai dividindo por nível de estrutura, ou por área de negócio, ou por tipo de equipe. Mas primeiro consolida um método de avaliação que olhe para competências que façam sentido com a estratégia do negócio. Ok? E não menos importante, além de competências, a gente tem que olhar para as metas e objetivos de curto prazo. O Alisson, só antes de você continuar, é uma pergunta que já é minha mesmo, porque eu pedi para o pessoal escrever, mas é a minha. E aí, ou é uma pergunta ou é uma explicação. Quando a empresa
o que você está falando para fazer com que as competências estejam atreladas a essa visão do negócio. Mas quando o próprio corpo diretivo da empresa não sabe quais são as competências, sabe? Não sei Entendi. se é uma pergunta ou... E aí, o RH entra... Mas você entende? Então, Quando é um grupo familiar do agronegócio que o cara, bicho, eu não sei nem o que é isso, eu quero é ganhar dinheiro. Ou um supermercadista, uma empresa de serviço, entende? Quando é porque você falou aí, mas e quando nem a direção tem esse norte aí da competência? podemos dizer que isso é muito comum, inclusive, né? Na grande maioria das empresas, até médio porte, os donos ou a alta liderança não tem noção de quais são as competências. E aí entra um trabalho importante. O RH consegue convencê-los a delegar esse trabalho de mapeamento para os especialistas? Nós somos os especialistas da jogada. A gente está preparado para fazer esse mapeamento de competências? Entendeu? Nosso primeiro ponto, a gente tem que estar preparado. Porque se eu desafiar a alta liderança, eles falaram, ok, vai, fala para mim quais são. Eu tenho que estar preparado para responder, para não passar vergonha. Agora, estou preparado, busco espaço, não conseguir, porque ninguém dá valor para esse tipo de coisa, aí minha sugestão é não gastar energia. Eu lamento, posso falar para vocês que não vai adiantar muita coisa. Se a alta gestão não está comprometida com o desenvolvimento das pessoas, é esforço vazio, vocês vão gastar energia toda. E é capaz de sair mal na foto ainda. Então, não tem segredo, não tem como a gente empurrar de baixo para cima um negócio que tem que vir de cima para baixo. Hoje, como eu comentei, né, eu me sinto um privilegiado, porque o corpo diretivo, o comitê executivo, que a gente chama, do Grupo Sinagro, entende que isso aqui é vital. Eu sou extremamente cobrado para entregar um bom mapeamento de competências, para entregar um bom processo de avaliação de desempenho, para que os feedbacks aconteçam da melhor forma, porque é um pilar da companhia. A companhia não chega em lugar nenhum se as pessoas não estiverem sendo desenvolvidas, entregando bons resultados, entendendo o contexto onde elas estão. Mas, cara, é raro isso. Eu sei que a grande maioria das empresas acha que isso é perda de tempo. Lamento. Só isso que eu posso falar. Enfim. Né? Vamos seguir. Tem esse ingrediente que fala demais com isso que você está comentando. Existe um negócio chamado cultura organizacional. E esse ingrediente a mais, ele permeia pela organização inteira e não dá para ser ignorado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se a gente pegar a teoria de cultura organizacional, a gente vai encontrar basicamente duas metáforas para explicar o que é cultura organizacional. A da cebola e do iceberg. Né? Vamos fingir que isso aqui é uma cebola, tem camadas. Sim. E nesse caso aqui, o iceberg. A cultura organizacional ela tem basicamente três partes. A parte visível, que é aquela parte escrita, falada, formalmente apresentada para as pessoas através do manual, através da estratégia que fica no quadro da empresa, através da missão, visão e valor. Isso tudo faz parte dessa parte visível da cultura. Agora, tem uma outra parte que não é visível, que é das interpretações das pessoas. Como é que eu, colaborador da empresa, percebo o comportamento de outras pessoas, como é que eu percebo o comportamento da liderança, como é que eu interpreto as ações das pessoas que estão ao meu redor, e isso também faz parte importante da cultura, porque a gente não acredita naquilo que as pessoas dizem, a gente acredita naquilo que a gente interpreta do que é dito, feito, ouvido, etc. Agora, tem um terceiro fator, que é o mais difícil de controlar, absurdamente mais difícil de controlar, que são os valores individuais, que são as crenças, que é aquilo que nós acreditamos. Aquilo que a gente acredita é muito difícil de mudar, porque tem raiz profunda. E usando a metáfora do iceberg, a gente pega aquela parte formal, está para cima da água, essa parte das interpretações fica submersa, e esses valores são as correntes que levam esse iceberg para um lado ou para o outro. Alguns de nós já passou por processos de fusão. Quando a empresa passa por um processo de fusão, você tem um choque de cultura violentíssimo. Por quê? Você tem uma empresa que tem uma cultura. Aí uma outra empresa com uma cultura diferente, vai chocar. Qual cultura vence? A mais forte. De onde vem a força? No formulário? No processo desenhado? No discurso do presidente? Não. Vem na direção da maré. No que as pessoas acreditam. Se esse grupo entrante tiver
crenças mais fortes e energia suficiente para mover o iceberg para o outro lado, vai mudar de direção. Então, todo esse contexto do que a gente está falando, de a diretoria compra ou não a ideia, dos caras estão preparados ou não estão, se o agronegócio está bem desenvolvido ou não, é questão cultural. E não adianta nada ter o processo de planejamento estratégico muito bem desenvolvido se ele não conversa com os valores. Exemplo do Odebrecht que eu passei agora há pouco. Né? A prática é uma, a interpretação das pessoas é outra, e os valores que cada um traz levam esse negócio mais para lá ou mais para cá. E essa cultura é fundamental no processo de avaliação de performance. Será que a cultura que nós temos dentro da empresa hoje, ela é positiva ou negativa para o resultado? Porque é outra coisa. Cultura você tem. Lamento. Você controla ou não? Mas você tem. Qualquer repartição pública, boteco de esquina, padaria ou mega empresa tem uma cultura. E mais, às vezes a empresa, quando é muito grande, ela tem várias culturas, porque ela tem a cultura idealizada pela matriz, aí cada loja tem sua subcultura, e às vezes dentro daquele espaço menor ainda tem nichos, né? O pessoal do financeiro vive em guerra com o comercial, isso quase nunca acontece, né? Mas tem culturas diversas. Será que a gente tem condições de influenciar positivamente a cultura do negócio para levar a empresa no caminho que tem que seguir? Nosso papel é de ajudar nessa condução, é mais de influenciar o caminho que está sendo direcionado. A gente pode ter dois caminhos. A gente espera cair do céu, né? Quando a alta gestão impõe isso de cima para baixo, ou a gente começa a soprar esse iceberg. Mas é um soprinho, não vai levar ele para lugar nenhum. Sopra, filho. Porque se o outro do lado vê soprando e gostar, ele te ajuda a soprar. Aí depois mais 2, depois mais 4, depois mais 8, e quem sabe esse iceberg segue por um caminho adequado. A questão é saber para onde a gente quer que ele vá. Isso quem define é a estratégia. E depois como que a gente consegue influenciar esse grande bloco de gelo no caminho que a gente precisa seguir. Então tudo isso faz parte de um grande contexto. O processo de avaliação segue nesse caminho. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque a gente gosta de conversar e pode ser que eu não consiga apresentar tudo, tá? Mas vamos lá. Então, em resumo, um bom desempenho ajuda a empresa a cumprir a sua missão. Colabora com o alcance da visão de futuro. Ou seja, faz o que tem que fazer, chega onde quer chegar. Respeita os valores, não passa por cima de nenhum. Utilizando da melhor maneira as entregas individuais. Cumpre os objetivos acordados e fortalece a cultura. Um bom processo de gestão de performance ajuda nisso. É aqui que tem que estar o foco. O desenho técnico é nosso, mas a entrega que se espera de um bom programa é essa. É isso. E, ao mesmo Alisson, é difícil até de começar. Eu acho que congelou tudo que você falou desse pessoal. Você pode recomeçar? Vamos lá. Nesse slide ou no anterior? Nesse. Ok, então vamos lá. Muito bem. Então, este é um exemplo do ciclo de gestão da performance. E eu costumo dizer ciclo porque ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é um ciclo mesmo, que antes de terminar já começou outro. Antes de terminar um, já começa o outro. Mas ele passa por atividades o ano inteiro para a cada ciclo de ano, ou a cada safra, no caso do agronegócio, ou a cada ano fiscal, dependendo da atividade que você opera, você tem mensurações. E aqui eu estou falando de abrir objetivo, de acompanhar a entrega no meio do ano desses objetivos, chegar no final, você medir competências, medir resultados, calibrar, dar feedback, montar um PDI, abrir novos objetivos e começar tudo de novo. Tá? Então, o ciclo de gestão de desempenho, de gestão de performance, ele passa por várias etapas, mas ele está sempre girando, ele não pode parar. O que, no máximo, a gente faz é apertar um parafuso aqui, outro ali, muda uma competência, mexe com um método de avaliação, usa 90 graus, usa 180, usa 360, mas o ciclo não pode parar. Porque a partir do momento que você para de coletar informação, você passa a ter uma gestão subjetiva. O objetivo principal do processo de avaliação de performance
é te alimentar como RH e alimentar a alta gestão da companhia com informações para identificar talentos, para identificar bons potenciais, identificar necessidades de correção de rota. Então, todo o ciclo de gestão da performance, ele tem que te trazer informações. Ele só serve para isso. E se você interrompe o ciclo, você para de obter informação. Aí você passa para o achismo, que é o que a grande maioria das empresas faz hoje, avalia com base naquilo que acha que tem que ser avaliado. Como é que a gente faz isso? E aqui eu quero trazer um pouquinho do meu exemplo, e já fazendo um disclaimer, né? Não é o único, não é o melhor, é o que eu estou praticando hoje, dadas as circunstâncias que eu tenho hoje, mas acredito que pode ser útil para a grande maioria de vocês também, tá? Primeiro passo, se vocês quiserem colocar um processo de gestão da performance para rodar bem no negócio de vocês, se preocupem primeiro com essas 3 coisas. Definir metas, ou seja, eu preciso avaliar o que as pessoas têm que me entregar. Escolha competências. Ah, mas eu não sei escolher competências. Cara, eu vou falar o jeito mais simples. Pega uma lista de 50 no Google, que você deve ter lá um monte de material assim, escolhe. Escolhe lá, 10, 15, escolhe. E começa a avaliar. Depois você vai afinando isso. Ah, mas não é assim, Alice, que tem que fazer. Não é mesmo não. Mas você tem um processo melhor? Se não tem, faz assim. Só não fica parado esperando cair do céu. De alguma forma, vocês vão ou contratam uma consultoria especialista nisso para fazer, conversa com profissionais que sabem fazer esse mapeamento, ou conversa com seus diretores. Monta a listinha, né? 30 competências aqui das que você acha que são as mais legais. Aí pede para o seu diretor lá e fala, ó, dessas aqui, escolhe 10. Aí vai no outro, escolhe mais 10. Aí vai no outro, escolhe mais 10. Consolida e vê as mais votadas. Aquela, vai ter 80% de chance de dar certo. Comece escolhendo competências. Definiu as metas, escolheu as competências, desce o cabelo e mete o pau, avalia. Tá na mão. Ah, como é que avalia? Google ensina tudo. Não tem complicação. Não precisa inventar a roda. É fazer. Ok? Ah, isso é complicado, é nada. Vocês dão conta. Vamos ver? Eu coloquei o fluxo que eu uso, tá? Esse é um fluxo, tá letrinha miúda, depois nós vamos compartilhar um PDF com essa apresentação, não precisa ficar preocupando em anotar. Se o Jean não passar depois, vocês dão um cascudo nele. Mas olha só. Primeiro, como é que a gente começa? O RH envia um arquivo com a orientação para as avaliações. Então, preparem um arquivinho mostrando, gestor, nós vamos começar nosso primeiro ciclo de avaliação de performance da nossa empresa. Eu preciso que você preste atenção nisso, e nessa data eu me entregue tal coisa. A internet está dando sinais de preocupação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá indo, né? Beleza. Aí, nós do RH, né, como gestores do grupo de avaliação, a gente alinha com os avaliadores a entrega das avaliações dos subordinados. Você já ensinou ele como é que faz, já mostrou a ferramenta, e ferramenta pode ser sistema ou formulário no papel, não importa. O importante é coletar os dados. E aí vocês vão definir um prazo. Ó, me devolve aqui a avaliação que vocês fizeram. Depois o avaliador vai fazer a avaliação... explicar direito, né? Aqui a gente geralmente faz a avaliação das competências. Fulano tem, sei lá, habilidades de negociação, ou visão sistêmica, como é que é o desenvolvimento da comunicação, isso são competências. Depois ele faz a avaliação do resultado de o que e como. Aqui tá trocado aqui. Primeiro, assim, acontece ao mesmo tempo, tá? Metas e competências. O avaliador faz a avaliação de metas e de competências. E devolve isso para o RH, que consolida os resultados preliminares. Então, o RH tem o papel de consolidar. Então, às vezes eu tenho o time de vendas 1, time de vendas 2, equipe do financeiro, o RH junta esses dados. Por quê? Porque depois, o gestor do grupo de avaliação e o RH agendam uma reunião de calibração. E aqui eu começo a entrar num negócio que eu falo que é o pulo do gato. E pouquíssimas empresas fazem o que a gente chama de processo de calibração. Vocês lembram lá no começo que a gente usou o exemplo do Senna e do Barrichello? O Jean acha o Senna um cara incrível. Mas o Barrichello, quando mostra a foto, ele dá uma risadinha. Fala, é o pé de chinelo, né? Então, o sarrafo do Jean é lá em cima. O da Diane, a Diane é mãezona.
A Diane ama todo mundo, ela nunca vai avaliar mal o Rubinho. Macha, o Rubinho é gente boa, é 10 para os dois, do Semi do Rubinho. O Jean, o sarrafo é alto, a Diane, o sarrafo é baixo. Como é que a gente alinha isso? Né? O Alisson precisa ser avaliado dentro de uma matriz que converse com o alinhamento da empresa e não do Jean ou da Diane. E aí entra a reunião de calibração. A reunião de calibração faz o seguinte: vem cá, Jean, vem cá, Diane, vem cá, Emilton, senta aqui na mesa e nós vamos dar uma reanalisada nas avaliações que vocês fizeram das pessoas que são subordinadas a vocês. Então, o Jean é chefe do Zezinho, a Diane é chefe da Mariazinha, e assim por diante. E a Diane vai dar pitaco na avaliação do Zezinho, o Jean vai dar pitaco na avaliação da Mariazinha, para entender se esse sarrafo foi respeitado. Porque o que é muito comum? Líderes que são mais exigentes exigem mais dos seus subordinados. E quando a gente vai montar aquela matriz Nine Box linda que a gente ouve falar na teoria, acaba que um cara que às vezes é um baita de um talento foi mal avaliado. E ficou pior do que um cara da equipe da Diane, que é uma cega do caramba. O que a gente, como RH, tem que fazer? Gente, eu concordo, Jean, com o seu sarrafo, ok? Tá bom, sua avaliação tá certíssima, não quero mudar. Mas no Nine Box eu vou trazer esse cara aqui para esse outro quadrante, porque não dá para a gente considerar o desempenho dele pior do que o Zezinho da Diane. Então vamos trocar aqui, vamos levar esse cara para um quadrante melhor? Vamos entender que esse cara tem um potencial maior, ou que tem uma entrega melhor, coisas desse tipo, e vamos montar um plano de desenvolvimento para esse outro colaborador aqui, que apesar de ter sido bem avaliado em competências, não entregou um bom resultado, e assim por diante. Né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais um pouco. Depois dessa calibração, o RH consolida de novo esses resultados, devolve para os gestores os resultados já calibrados para que eles façam os feedbacks e os PDIs. Então, por exemplo, o Jean vai dar feedback para o Zezinho falando, te avaliei dessa forma, nessa competência, daquela forma, naquela outra, seus resultados foram assim. E na calibração, lá na reunião com os outros gestores, a gente entende que você está neste quadrante do Nine Box e isso significa tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí agora, dando esse feedback, vocês têm a oportunidade de montar o plano de desenvolvimento individual, que nada mais é do que o que a gente pode fazer esse ano para que no ano que vem sua avaliação seja ainda melhor. Né? Então, o que principalmente o colaborador vai fazer, porque o PDI é dele, eu pelo menos entendo dessa forma, né? Quando eu monto o PDI de alguém, eu estou entregando para ele o caminho das pedras para que ele se desenvolva. Né? A partir desse momento, ele consegue melhorar o seu desenvolvimento. Feito esse feedback, esse PDI, a pessoa tem o ano inteiro para se desenvolver naquelas competências, seguindo aquele caminho traçado, para que no ciclo do ano seguinte, ele tenha um resultado daquelas competências melhor. E depois, finalizado esse feedback e o PDI, aí sim, já abre os objetivos do ciclo seguinte. Ok? Vou tentar, nesse slide aqui, dar uma resumida no mais ou menos do que eu estou falando. Nós temos duas avaliações que têm que ser consideradas. A avaliação do que, ou seja, metas quantitativas, e aqui o mínimo de subjetividade possível, e o como a pessoa entrega, competências. É muito comum a gente promover pessoas batedoras de meta, mas que não necessariamente apresentam boas competências. Existem profissionais que são entregadores absurdos, entrega tudo que o dono da empresa quer, mas deixa corpos pelo caminho. Não consegue formar time, não consegue entregar um resultado consistente por muito tempo, porque competências não é um grande forte. Ele pode ser forte nas competências técnicas, ele pode ser forte numa negociação ou numa comunicação, mas às vezes fica carente em outras competências. E o contrário também, pessoas queridíssimas, pessoas nice guy, gente boa, todo mundo ama estar junto, mas não entrega nada de resultado. Está lá só para garantir um ambiente descontraído para o trabalho. Não resolve. Essas duas coisas, essas duas dimensões precisam ser avaliadas. Uma sozinho não leva a empresa muito para frente. Pode contribuir 1 ano, no máximo 2, mas se não tiver consistência, não é sustentável. Tranquilo até aqui? Beleza? Vou seguindo. E aí, vou trazer um pouco mais de techniquez. Vamos entrar um pouquinho mais fundo nesse negócio agora.
Avaliei o que tem que ser avaliado, metas quantitativas. Avaliei o como a pessoa entrega, competências. A gente monta a famosa Nine Box. Eu não trouxe detalhes de uma Nine Box, tem várias na internet para vocês pesquisarem depois, mas eu já vi montar Nine Box de várias formas, mas eu gosto de trabalhar assim. Metas num eixo e competências no outro eixo. Existem empresas que trabalham com potencial e competências, outras que trabalham com, sei lá, outros tipos diferentes de eixos. Mas eu prefiro cruzar esses dois porque eles me dão um norte mais adequado para o tratamento. Então, por exemplo, o Alisson é um excelling, é um cara que extrapola em competências, mas não é batedor de meta. O cara, putz, o Alisson não entrega nada. Putz, é um cara, gente boa pra caramba, mas é farofeiro, não entrega nada. Legal. Então, eu vou estar aqui, ó, no eixo de competências, nesse quadrante, e nas metas eu vou estar no menor, eu vou estar nesse quadradinho de cá. O Leandro é um cara. O Leandro, além de ser um cara super competente, ele é um baita batedor de meta. Ele vem para cá. A Diane, ela fica do lado de cá. O Jean fica aqui. E assim por diante. Todos nós, em algum lugar desses quadrantes, vamos estar. Lembrando que isso é uma fotografia do momento, porque eu esse ano bato meta, no ano que vem eu não bato meta. Esse ano eu desenvolvi bem algumas competências, no outro eu dei uma patinada, mudaram as competências que eu sou avaliado, mudaram os pesos, coisa desse tipo. Mas, no geral, a gente divide nos grupos, em 3 grupos as competências, os resultados de competências, e em 3 grupos os resultados de metas quantitativas e encontra as pessoas aqui dentro. Agora, o que significa esse quadro aqui do lado, né? Essa distribuição dos ratings? Eu acredito muito numa distribuição das pessoas, e o Jean foi feliz demais de usar o Jack Welch na abertura, porque num dos livros dele, ele traz a distribuição daqueles talentos. Ele fala que é muito comum você ter na empresa 20% de pessoas que você tem que se livrar, né? Ele é muito mais agressivo do que eu no livro dele, mas ele fala que são pessoas que estão levando a empresa para baixo. Em contrapartida, você tem 20% das pessoas que são talentos incríveis, que são as pessoas que estão levando a empresa para onde precisa ir. E você tem 60% das pessoas que estão jogando o jogo. São bons jogadores. A empresa precisa deles. 20% atrapalha, 60% joga e 20% faz a diferença. Em resumo, basicamente é isso. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá. Não. Mas essa distribuição dos rates é importante. E aqui eu fiz a distribuição seguindo as cores. Ó. Quem faz parte desses 20% aqui, geralmente, de novo, tá? Isso é o jeito que eu costumo fazer. Se vocês forem procurar nos livros de RH, talvez esteja um pouco diferente. Mas é um jeito que eu já acredito que funciona, já pratico ele há algum tempo, e já vi em algumas outras empresas sendo praticado também. Então, as pessoas que no Nine Box apareceram nesses 3 quadrantes, elas são geralmente os 20% de talento que a gente quer. Nessas 3 do meio aqui, o azul e os 2 amarelinhos, são essas 2 colunas. 60% da galera vai estar aqui. E nessa parte de baixo, geralmente é a galerinha do mal aqui, né? Galerinha do mal, não coloquem isso, por favor, apaguem isso depois, tá? Não é a galerinha do mal. São as pessoas menos favorecidas com os resultados desse ciclo de avaliação. Ficou melhor. Mas olha só, quando vocês forem montar o Nine Box, vocês vão ver que isso daqui não faz o menor sentido. O menor sentido. Vai ter 60% das pessoas aqui, 20% aqui, sei lá quantos aqui. Aí entra o processo de calibração. Eu acho que eu coloquei isso num slide aqui. Não coloquei. Enfim. O processo de calibração é forçar a curva. E aí, de novo, se tiver alguém um pouco mais habituado com esse processo, vai falar, poxa, Alisson, mas está caindo em desuso forçar a curva, porque isso não é natural, etc. Não vou chegar nesse nível. Entendam, eu acredito no forçar a curva quando a gente não tem um processo de gestão de performance ainda maduro. Depois de 15 anos fazendo isso daqui, você já pode falar de não forçar a curva. Mas enquanto esse processo não está na cultura do negócio, não é natural, eu ainda recomendo forçar a curva. O que é forçar a curva? Nós pegamos a avaliação dos subordinados do Jean, da Diane, do Leandro, do Alisson, de todo mundo, e distribuímos a galera aqui no Nine Box. Feito isso, a gente vai descobrir que tem pessoas que estão em quadrantes que talvez não seja o mais adequado. Aí nós vamos discutir, o cara que está aqui no azul, poxa, vamos levar ele para esse verde aqui?
Porque faz sentido, é um cara que foi avaliado como ok em competências, mas o cara é alto nível, ele é muito melhor do que os outros que estão aqui. Não, então vamos trazer esse cara para cá. Pô, mas aí, agora, a nossa curva de grandes talentos está muito grande, eu tenho que tirar a gente daqui. Vamos ver, de todo mundo que está aqui nos quadrinhos verdes, quem são as pessoas que eu ficaria mais confortável de trazer para o azul? Ou para os 2 amarelos da ponta? E assim a gente vai movimentando essas pessoas. Eu pego aquele grupo dos grandes talentos, que tem que ser próximo de 20%, e vou filtrando as pessoas. Eu vou tirando dali pessoas para que a gente chegue no final com a curva forçada, mostrando quem são os 20% da empresa que levam a empresa para frente. Quem são os 20% da empresa que estão custando resultados ou estão custando competências. E aí a gente vai fazendo a manobra. Para que isso, Alisson? Para que serve isso? Porque o investimento que eu vou fazer nessas pessoas é um. O que eu vou fazer com essas pessoas é outro. E o que eu vou fazer com essas é outro. Eu posso chegar à conclusão de que tem gente aqui que já está indo para o 3º ciclo e não sai do lugar. Aí, meu amigo, lamento. Nós não somos uma empresa filantrópica. Já tentou salvar o cara? Montou PDI? O cara correu atrás do PDI? Ou ele só lembrou do PDI na avaliação do ano seguinte? Nem correu atrás daquele desenvolvimento? Trata o cara. Da mesma forma aqui. Tem cara que está aqui e esses caras vão ser extremamente assediados pela concorrência. Extremamente. Porque são batedor de meta e são talentosos, são muito competentes. E aí, você vai pagar igual você paga a galera aqui do meio? Tua estratégia de remuneração tem que conversar com isso daqui. Você tem remuneração variável? Não tem? Então, se fizer, olha para essa turma. E eu não estou falando de gente de cadeira alta, não. Eu estou falando de gente que entrega na cadeira que está. Porque o ciclo de gestão da performance não olha potencial de futuro, não olha o que a gente chama de plano de sucessão, né? Aonde a pessoa pode chegar no futuro. Não, olha a cadeira que ela está. Geralmente, as pessoas que estão aqui já estão preparadas para desafios maiores. Como é que você segura essas pessoas? Dá mais desafio. Entrega um projeto na mão delas. Entrega alguma coisa que outros não conseguem resolver. Às vezes não precisa nem dar dinheiro. Tem um programa para a empresa quer fazer um plano de desenvolvimento, mandar todo mundo para Disney, fazer um passeio lá. Legal, pega esses caras aqui, não pega a galera que está aqui no meio, não. O jogador tem que ralar para aparecer do lado de cá. E a partir do momento que as pessoas sabem que são justamente avaliadas, elas vão pensar 2 vezes antes de sair do negócio. É muito comum pessoas desistirem da empresa onde a gente trabalha porque se sentem injustiçadas. Só que a partir do momento que você avalia e calibra para ter um sarrafo equidistante ali, ou equivalente para todo mundo, a partir do momento que você dá um bom feedback e mostra onde que essa pessoa pode se desenvolver, e a partir do momento que você começa a recompensar aqueles que a empresa acredita que são realmente os melhores desempenhos, quem está do lado de cá começa a acreditar, não, esses caras não estão de brincadeira, não. Esses caras sabem jogar. Eu vou ficar aqui, porque se eu for trabalhar naquela outra empresa que vai me pagar mais, daqui 2 anos eu estou lá engavetado porque eu não converso bem com a cultura daquela empresa. Eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu tenho oportunidade de crescer com o meu esforço. Então, todo esse processo, ele conversa com retenção. Ele conversa com resultado. Ele conversa com remuneração. Ele conversa com um monte de outras coisas. É base. Então, se não faz um processo de avaliação, ou melhor, se não conhece os critérios para fazer uma boa avaliação, você está tendo um monte de iniciativa isolada que pode não estar se conversando. E é isso que as pessoas percebem que está errado. Às vezes a gente trabalha em empresas que cara, esse negócio é maluco. Um dia decide uma coisa, outro dia decide outra, as coisas não têm nexo. É promovido o cara que é mais amigo do chefe, é demitido o outro que falou uma verdade. Caraca, vamos olhar para isso daqui. Isso aqui faz sentido, isso funciona. Acreditem, funciona. Aqui é um pouco dessa distribuição que eu falei, né? Esses 20% aqui geralmente são os talentos Alisson, que a gente tem na companhia. Alisson, oi? A Ellen suspendeu a mãozinha dela, eu acho que ela quer fazer uma pergunta, tá? Mete bala, jovem. Pergunte. Boa noite a todos. Obrigada, Diane, obrigada, Alisson. Ainda, só para colaborar aí com a Nine Box, a curva forçada, que eu acho que ela é imprescindível no processo, somente porque, às vezes, né, para evitar até as combinações de avaliação, de ter uma avaliação equivocada, né, você
forçar essa curva para a realidade, né, cruzando metas com comportamento, né, vai fazer com que você realmente seja fiel realmente ao comportamento e às entregas aí do colaborador, né? E eu compartilharia, né, uma prática que nós realizamos aqui no Indústria Qual Trabalho, né, que nesse quadrantezinho onde tem o laranjinha, onde tem a performance parcial, né, a gente tem aí até o primeiro ano, você ficou nesse laranjinha. No segundo ano, se você continuar nele, aí a gente enquadra naquele percentual de que a pessoa não se enquadra realmente nas entregas da companhia, né? A pessoa realmente está ali excelente em comportamento, está excelente em meta, tem oportunidade em um comportamento ou meta, né? Trabalhamos com essa segunda chance. Eu acho, né, interessante também contribuir aí com essa visão, Alisson. Te agradeço demais. Você me lembrou de um negócio importante que eu não comentei. É muito comum em algumas empresas, quando vai começar um processo de implantação desse, de gestão de performance, a gente querer premiar os melhores resultados com dinheiro. Não caiam nessa cilada. Por quê? Para a gente atrelar remuneração variável com processo de gestão de competências, você tem que ter um processo muito maduro. Porque, senão, um gestor que quer dar um cala-boca no funcionário que vive reclamando de salário, ele vai fazer uma avaliação de competências ruim, falsa, para dar um cala-boca no cara com um prêmio no final do ano. Não entrem nessa cilada. Minha sugestão. Eu não deixei, a empresa queria dessa forma, eu consegui influenciar, pelo menos por enquanto, para que não se misturasse as coisas. Processo de gestão de performance tem a ver com carreira e não remuneração diretamente. Eu não vou premiar com um salário a mais no final do ano quem tiver nos quadrinhos verdes. Não caiam nessa cilada. Eu não vou aumentar o PPR em 20% daqueles que foram melhor avaliados. Não caiam nessa cilada. Primeiro, façam as pessoas acreditarem no processo, porque o processo tem que ser bom para elas, tem que ser bom para o desenvolvimento da carreira delas. Depois, quando esse processo já estiver muito bem estruturado, aí ok. Aí vocês podem falar de premiar alguma coisa ou usar o que algumas outras empresas fazem. O que eu mais vejo é a empresa que usa a remuneração atrelada a competências, ela acaba tendo pessoas que não deveriam ter uma boa avaliação de competências sendo bem avaliadas. E não é essa a informação que a gente quer buscar. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu trouxe aqui uns slides do como a gente força a curva, né? Então, a gente pega lá os... Acho que não faz sentido eu entrar nesse nível de detalhe aqui agora com vocês, porque... Mas nisso daqui eu não posso me furtar de falar. Aqui só para exemplificar, tá? Para falar que eu não disse nada. Aqui é um modelo do como fazer, por exemplo. Aqui eu peguei um Zezinho que foi avaliado nas metas como performer, está na coluninha do meio, e em competência também como performance, está na linha do meio. E aí, no processo de calibração, a gente quer manter ele como PE, o de baixo. Será que esse cara que apareceu como excelling em competências é um cara acima da média mesmo? Será que na calibração a gente traz ele para um PE aqui também? Então, no final das contas, é simples. A gente pega o resultado de tudo, consolida os dados e faz apontamentos. Isso aqui é no Excel. No Excel dá para fazer. É só ter um pouquinho de habilidade e paciência. Tá? Então, basicamente, isso aqui, no final, a gente olha a distribuição dos ratings, né, das notas, de acordo com essa distribuição do 20-60-20. Agora, essas regras de ouro são fundamentais. Em qualquer processo de avaliação, não só da calibração, mas no processo de avaliação como um todo, não tem achômetro, tem embasamento. Eu não falo que o cara é bom porque eu acho que ele é bom. Eu explico por quê. Eu consigo explicar. A gente quer nivelar sarrafos diferentes. Então, vamos lá, eu tenho argumentos para colocar na mesa. Outro detalhe, a calibração ela é consensual. Eu não posso chegar numa mesa de calibração, eu, Diane, Jean, Leandro, e, sei lá, falando sobre vocês, e depois, lá no final, eu vou dar o feedback para, sei lá, estou vendo a Adriana. Oi, Adriana. Eu vou dar o feedback para a Adriana e falar assim, ó, eu te avaliei como excelling, mas o Jean, lá na hora da calibração, não concordou, a Diane também não, e eu acho que você é fera, mas eles não concordam, então você ficou mal aqui. Cara, se fizer isso, você está dando um tiro no pé.
só pode levantar da mesa da calibração depois que todo mundo concordar com os argumentos. Porque eu tenho que concordar com os argumentos do Jean, eu tenho que concordar com os argumentos da Diane. E esse consenso tem que imperar, porque aí não é a opinião do Alisson, não é a opinião do Jean, não é da Diane, é o consenso. E isso serve para o desenvolvimento de cada um. Ok? Outro detalhe importante, nesse processo de avaliação, a gente olha o último ciclo, e não a história. Pô, o Jean é um cara fora da curva. Esse ano ele não bateu meta, mas ele é um cara fora da curva. Não, eu vou subir o resultado dele aqui, porque todo ano ele bate meta, só esse ano que ele não bateu. Esquece, filho. Não bateu meta, tchau. Corre atrás do ano seguinte. Esse ano ele não bateu meta. Esse ano o comportamento foi inadequado. Então, é isso que a gente avalia. É o último ciclo. Okay? Outra coisa importante, pelo menos dentro do Grupo Sinagro, a gente fala muito sobre isso. Nós acreditamos na distribuição do 20-60-20. Ah, Alisson, mas e se der, sei lá, 25, 55, 20? Ok, eu não estou falando disso. Eu estou falando de que, às vezes, vem um processo de calibração em que tem 10, 80, 10. Não. Vamos trazer uns carinhas para o lado de cá, vamos trazer outros para o lado de cá. A gente acredita que isso acontece. E esses grupos de calibração geralmente são de 20, 30 pessoas, tá? Não dá para fazer com muita gente, porque senão a reunião não acaba nunca, mas grupos menores também fica difícil de fazer essa curva. Então, o ideal é que se faça grupos de 15 a 30 pessoas, e nesse grupo você encontra essa distribuição. Pode acreditar, vai funcionar, funciona sempre. O grandfather, quem é o padrinho dessa história? Vamos pensar. Pergunta, Jean, eu vi que sua mão levantou. Não é pergunta, não. Eu quero fazer o papel do advogado do diabo. Então vai. Tá no mudo. Você consegue finalizar em 5 minutos? Consigo, prometo. Grandfather, quem é o grandfather? É o mediador da conversa. Então pensa assim, eu sou o diretor da indústria, a Diane é a gerente de produção e o Jean é o funcionário dela. Então a Diane avaliou o Jean. Eu vou para a reunião com a Diane e outros gestores do mesmo nível para falar sobre a avaliação que ela fez do Jean. Eu, como mediador dessa conversa, eu não tenho o papel de dizer o que é certo e errado, mas eu tenho o papel de fazer com que o consenso chegue na mesa. Então, em toda reunião de calibração, tem que ter um mediador, que a gente chama de grandfather. Geralmente é o líder dos avaliadores, não dos avaliados, ok? E, no final das contas, receba um presente. Quando você receber, como gestor, uma avaliação sobre uma pessoa do seu time que é muito diferente da que você imaginava, receba isso como um presente, porque às vezes você tem pessoas no seu time que te tratam de uma forma porque você é chefe, mas dão coice em todo mundo que está fora. Então receba esses feedbacks, porque eles são naturais e saudáveis demais. Participe de coração aberto dessas reuniões. Outro detalhe, não negociamos resultado. Resultado de meta não muda. Bateu ou não bateu, é preto ou branco, não tem cinza nessa história. Então, resultado de competências, você pode até dar uma calibrada, de meta não. E esse outro quadro de baixo aqui, eu esqueci de tirar, mas é o que eu uso como calibração do que a gente considera como um PA, um PE e um EX dentro das possibilidades de nota. Isso é muito particular do nosso negócio. Por causa de vocês vão usar esse ajuste da maneira como achar conveniente. E depois, fiz o processo de avaliação. Fizemos, lindo, todo mundo deu feedback, montou PDI, o que vem depois? Toda essa informação que foi coletada no processo de avaliação de performance alimenta duas principais coisas. Mapa de talentos. Quem são as pessoas que estão sendo, vamos dizer, preparadas para um futuro longo da empresa e pode chegar longe? Visão de longuíssimo prazo. E o plano de sucessão. Quem são as pessoas preparadas para o próximo nível? Então, qual que é a diferença? Mapa de talento, olha, quem tem potencial para chegar numa cadeira de diretor, de CEO, de longe, carreira de longo prazo. Plano de sucessão é quem está preparado para sentar na cadeira do Alisson se o Alisson for promovido? Quem está sendo preparado para sentar na minha cadeira no médio prazo? Vai. Plano de sucessão, geralmente a gente olha a cadeira seguinte, né? Vamos dar um exemplo da operação. Vai, um auxiliar de almoxarifado. Auxiliar de almoxarifado, a carreira natural é virar almoxarife, certo? Nós temos uma posição de almoxarife. Esse auxiliar de almoxarifado, ele vai ser preparado para sentar nesse próximo nível.
Quanto tempo ele precisa? Ah, não, ele já está pronto. Se surgir a vaga, pode promover. Ou não, vamos dar feijão para ele comer, daqui 1 ano ele vai estar bom. Ou não, daqui 3 anos, ou daqui 5 anos. Mas o plano de sucessão olha para o próximo nível. Mapa de talentos são as pessoas que eu vou fazer investimento de longuíssimo prazo. Cara, eu preciso botar esse cara para fazer um MBA, eu preciso botar ele para visitar a empresa tal, porque ele vai me ajudar na área tal, e um dia pode ocupar o meu lugar aqui na diretoria, que não sei o que, não sei o que. Então, não tem como montar plano de sucessão em mapa de talentos sem conhecer as avaliações de todo o time. Okay? E lembre-se, fundamental, a cultura organizacional é construída com ações. Sua contribuição é fundamental para a construção da cultura da empresa onde você está. Nós fazemos parte da cultura da empresa. E nós influenciamos a cultura da empresa. Ah, mas não me dão espaço naquela diretoria. Você fez tudo o que podia para conseguir esse espaço? Fez, não conseguiu? Pula fora. Vai atrás de outra cultura, porque nessa você não se enquadrou bem. E não está certo e não está errado isso. Mas vai procurar o seu espaço. O seu CPF é mais importante que qualquer CNPJ. Qualquer. Se nessa cultura onde você está, você não tem o espaço merecido, procura outra. Agora, às vezes você não conseguiu conquistar esse espaço. Faça uma auto-reflexão. Tá bom? Acho que eu consegui em menos de 5 minutos. Muito obrigado. Perguntas? Eu acho que nem cabe abrir para perguntas aqui, porque a gente ainda tem algum assunto. E a gente pode ficar por aqui. Você pode tirar a projeção da tela aí, por gentileza? Agora? Perdão, peraí. Você fez uma referência à Diane, que ela é a mãezona, coração. Na verdade, ela é a que manda em todos nós aqui. Diane, a gente abre para pergunta ou vai adiante na pauta? Porque ainda tem pauta. Esse manda em todos nós. Eu até pintei meu cabelo para não aparecer tão branco assim, né? E para esta live em especial, para não ficar com cara de vozona. Jean, eu tenho impressão, eu vou falar a minha impressão, tá? Eu tive gente até que nem abordou aqui na mensagem, abordou no meu WhatsApp, parabenizando você, Alisson. Eu acho assim que a gente teve tanta mensagem aqui no bate-papo, no chat, que eu já li algumas, são realmente validando o que você está falando. Eu não entendi nenhuma pergunta até agora, nisso que eu li. As perguntas que aconteceram, você já respondeu. Eu tenho a impressão que foi tão rico, porque as pessoas que entraram são as pessoas que estão aí até agora, tá? É difícil, muito difícil um assunto começar e terminar com a mesma quantidade de pessoas. Eu quero te parabenizar, tá? Você fez uma belíssima apresentação, teve validade para muita gente que está aqui, tá? Que no seu dia a dia, né? A implementação desse trabalho no seu dia a dia. Eu não sei, Jean, acho que se alguém quiser fazer uma pergunta bem especial, fica à vontade. Tá. Não vai caber tempo para isso aqui. Uhum. Alisson, a Diane, eu faço das palavras delas as minhas palavras para te agradecer, para te elogiar. Para quem não sabe, ontem eu escrevi para o Alisson, eu falei assim, Alisson, é o seguinte, eu estou prometendo para todo mundo que você não vai dizer o que fazer, mas como fazer. Posso garantir a promessa? E aí ele estava em reunião, não respondeu, foi nada, né? E eu falei, manda assim mesmo. E você realmente nos deu uma panorâmica muito bacana do como fazer tudo isso, e até por conta disso vou te fazer um convite daqui a alguns segundos. Mas deixa aí para a minha pauta rapidinho aqui. Eu estava acompanhando a quantidade de pessoas presentes no dia de hoje, e nós tivemos, se eu não errei a contagem aqui, nós chegamos a 48 participantes. Eu quero, com isso, dizer o seguinte, nós estamos, enquanto um time, fazendo a coisa certa, atuando junto e trazendo boas pessoas para as nossas lives. E o mérito disso também é do teu nome, que é um nome muito forte no mercado. Então, gratidão aos nossos diretores, aos nossos conselheiros, aos nossos voluntários
e a você, Alisson. Eu tenho entrado em lives pelo Instagram da vida aí, que às vezes eu entro, tem a pessoa no andar de cima, a pessoa no andar de baixo falando, e eu sou o terceiro. Eu falo assim, meu Deus, como é que eu saio daqui agora, né? E eu fico ali para não ficar chato para mim nem para a pessoa. E nós estamos aqui com 47, 48 pessoas. Então, gratidão a todos vocês que estão ajudando a construir isso. Queria fazer um segundo agradecimento aqui, que é para Graciele Pizar. Não a consultora, não a coach, mas a diretora do ICF. Eu nem sei se ela ainda está aí ou não. Aqui, ela sorrindo aqui. Está dando tchauzinho para a gente. Gratidão, Graciele, por você estar aqui conosco. Gratidão, você estar aqui enquanto profissional, o ser humano maravilhoso que você é, e trazendo junto o ICF. Então, gratidão por você estar aqui. Alisson, agora o que eu quero falar é para você. Eu tenho conversado com a diretoria. Todas as seccionais da BRH, elas fazem eventos gratuitos e eventos pagos. No tocante a evento pago, a gente ainda não sabe o que fazer, como fazer, quem chamar, mas a gente sabe que é uma prática normal e dá um bom público. Amadureça a ideia, não é para responder agora, mas veja se você tem disponibilidade, interesse de conduzir em 12 ou 18 horas com a gente como implantar um Nine Box, como fazer, como construir, do zero até um entendimento bacana. Só para você ter uma ideia, as secções estão fazendo cursos de duração de 16 horas, então são alguns encontros aí. Você despertou interesse no tema, pelo menos em mim, eu achei que ele é cabível para os RHs. Fica a semente para você amadurecer e não precisa responder agora. Mas se você falar, Jean, estamos dentro, já tem gente aí. E aí, nós estamos montando o calendário. Daqui a 14 ou 15 dias, mais ou menos, nós teremos nada mais, nada menos do que com a gente, com a Elizabeth. Ela vai estar com a gente, a Elizabeth Garcia, que é RH da Coca-Cola. Ela estará conosco daqui a 15 dias, e eu vou passar a palavra para ela poder fazer uma breve fala para nós do que vai acontecer daqui a 2 semanas. É contigo, Elizabeth. Beth, para os amigos. Bom, primeiro queria parabenizar o Alisson, a apresentação foi super bacana, adoro participar quando tem como e não somente o que, então você trouxe para a gente a regra do jogo, como funciona, como montar, muito legal. Dava para ficar aqui uns 3 dias com você ensinando para a gente como fazer. Mas, dia 15, também tem um grande desafio, e aí, aumentou mais ainda a responsabilidade depois dessa apresentação super bacana do Alisson, mas eu vou falar sobre um tema que está bastante atual, que é sobre o teletrabalho, né? A gente, com a pandemia, se desafiou por segurança das pessoas, a colocar os nossos funcionários em atividades administrativas para trabalhar home office, e na nossa empresa a gente começou a construir uma política de teletrabalho. Era uma modalidade que a gente não explorava antes e trouxe para a gente muitos desafios, muitos questionamentos que a gente não tem resposta para todos, e eu vou contar muito com vocês para a gente descobrir aqui, né, fazer um grande bate-papo, porque a gente não sabe tudo sobre o assunto, e vai ser muito interessante construir juntos com vocês, que é uma plateia, assim, fantástica. Eu agradeço o Jean e o convite a toda a BRH Mato Grosso. Gratidão, Beth. E aí, sim, para finalizar, se vocês gostaram deste material que o Alisson projetou, para quem está naquele grupo de WhatsApp que a gente tem falado, vai para lá, nós iremos postar este material lá. E se alguém ligar para você, Alisson, manda para mim, fala assim, não, fala com o Jean, é lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal, eu não sei se o Leandro ou a Diane quer fazer mais alguma fala, a gente encerra aqui. Tranquilo. Diane, deixa eu falar pelo menos obrigado, Jean. Tô felizão. Felizão. Primeiro que não tem pagamento melhor do que ouvir o que eu ouvi aqui agora, né? Então, brigadão. Mas eu queria só deixar um negócio importante para vocês. Pensem nisso também. O conhecimento, ele só é multiplicado quando ele é dividido. Então, cara, fazer isso aqui para mim é um prazerzaço. Me convidem sempre. Obrigado. Bom saber disso.
Meus queridos diretores, meus queridos conselheiros, queridos voluntários e querido amigo Alisson, gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora. Para quem não jantou, que nem eu, bom jantar. Para quem vai fazer outras coisas, boas outras coisas. Fiquem com Deus e até o dia 15 com a nossa querida Beth falando sobre teletrabalho. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais, galera. Obrigado por terem ficado até agora. Tchau, tchau.